Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 tipos de DPS para a linha de energia. Vamos lá! Então o primeiro DPS aqui para a linha de energia é o DPS que a gente chama de centelhador ou comutador. A gente pode trabalhar com esses dois nomes no nosso projeto, tá? DPS centelhador ou DPS comutador. Muito importante. DPS centelhador ou comutador você vai encontrar como DPS apenas e exclusivamente classe 1, ou seja, ele vai suprir a corrente direta do raio, a corrente 10.350. Tá? Então ele é específico para suprir corrente de raio 10.350 para a Terra. Ele não é, você não vai encontrar DPS centelhador comutador específico classe 3 ou DPS centelhador comutador específico classe 2. Você vai encontrar DPS centelhador comutador classe 1 ou classe 1/2. Uma coisa muito importante deste DPS, tá? Ele não se desgasta com o uso. Uma vez que você instalou corretamente na instalação, definiu a corrente específica para esse DPS que ele vai suprir, corrente do raio, instalou tudo certo, ele vai durar para sempre, literalmente para sempre. Ele não se desgasta com o uso de maneira nenhuma. É óbvio que a gente vai estar sempre observando a manutenção, é óbvio que a gente vai estar sempre observando o funcionamento desse DPS, mas ele não se desgasta com o fluxo de corrente contínuo, com descarga contínua, ele não se desgasta com o uso, tá? Corrente de dimensionamento desse DPS é o que a gente chama de corrente de impulso. Toda vez que a gente for tratar de um DPS classe 1, ou seja, se ele é classe 1, ele diretamente leva a corrente do raio para a Terra. E a corrente do raio a gente sabe que ela dura mais tempo, né? Ela atinge o pico dela em 10 microsegundos e ela dura 350 microsegundos. Então, ela dura mais tempo, por isso ela faz um estrago maior. Então, a corrente do raio classe 1, toda vez que a gente falar classe 1, a gente está se referindo diretamente à corrente do raio. E a corrente desse raio é chamada de uma corrente de impulso. Então, é IIMP. Essa corrente é a corrente de impulso e é a corrente de dimensionamento, tá? Então, você vai ver no corpo dos próprios DPS comutadores, vai estar lá IIMP, corrente de impulso, porque é literalmente a corrente do raio. Se esse DPS ele for um DPS classe 1/2, que tem DPS comutador classe 1/2, aí ele vai ter duas correntes. Ele vai ter a corrente de impulso e a corrente nominal, tá? Mas se ele for apenas DPS classe 1, é corrente de impulso. Lembrando, não existe DPS classe 2 comutador. Você vai encontrar 1+2 ou 1+2 ou 1/2 a mesma coisa, tá? Você vai encontrar 1+2 ou 1/2 ou você vai encontrar DPS classe 1, né? Sempre pensando aí na corrente de impulso, que é a corrente do raio, a corrente 10.350. Tá? Então, relembrando, não existe DPS centelhador como classe 2 e nem como classe 3. O formato desse DPS é justamente este aqui que você está vendo, né? Ele tem esse formato, ele tem uma grossura maior e aqui você vai ver algumas informações importantes. Aqui é a marca desse DPS, aqui é a Clamper, que é o modelo desse DPS. Ele é um DPS de corrente de impulso de 100 kA, é um DPS robusto, 275 volts. E aqui você vai ver a tensão nominal, tensão de funcionamento dos 275 volts, né? E IIMP, corrente de impulso 10.350, ou seja, corrente direta do raio. Ele suporta esse nível de corrente, 100 kA, nível de proteção menor que 1,3 kV. E a classe desse DPS é única e exclusivamente, como você pode ver, classe 1. Você percebe aqui também que ele não tem status de funcionamento, né? Alguns DPS, que são os varistores, que eu vou mostrar para vocês, ele tem status de versionamento. Tá verdinho, tá ok, tá funcionando. Tá vermelho, esse DPS não serve para uso mais. Esse DPS ele não tem status de funcionamento. Por quê? Ele não se desgasta com o uso. Ele vai estar sempre funcionando, independente do nível de corrente que está ocorrendo nesse DPS, lembrando o nível de corrente limite até os meus 100 kA que eu delimitei, né? Mas aqui, muito importante, é muito difícil uma corrente de 100, acima de 100 kA corrente de raio, né? É raríssimo. Pode acontecer? Pode, mas é raríssimo. Então esse DPS está mais do que protegendo aí essa instalação, né? Então tá, a gente tem aqui DPS centelhador
ou DPS comutador, classe 1, 10350, característica principal é que ele não se desgasta com o uso. A corrente dele é a corrente de impulso e não existe DPS classe 2 ou 3, mas existe classe 1/2 e é bom a gente ficar atento, né? Vamos para o próximo tipo de DPS. O próximo tipo de DPS é chamado de DPS varistor, ou DPS que a gente chama de limitador de tensão, né? DPS varistor ou DPS limitador de tensão. Por que ele chama varistor? Porque dentro dele tem um varistor, né? Que vai justamente ler essas correntes de tensão elevadíssima e levar essas correntes para a Terra. Ele baixa a impedância e leva essas correntes para a Terra, né? Então, esses são os nossos DPS varistores. Nos nossos DPS varistores, você vai encontrar DPS classe 1, DPS classe 2 e DPS classe 3. E você vai encontrar também DPS classe 1/2, que é exatamente este exemplo que você está vendo aqui, né? Então, esse aqui é um DPS classe 1/2, né? E é um DPS varistor. Então, os DPS varistores, eles são utilizados especificamente, né, para correntes induzidas, que são as nossas correntes 8/20, com exceção dos DPS varistores, que são classe 1/2. Os DPS varistores que são classe 1/2, eles servem para correntes do raio e também para correntes induzidas, mas eles têm um limite máximo de 12,5 kA de corrente de impulso. Eles só vão no máximo 12,5 kA, eles não passam disso. Enquanto que no DPS comutador, a gente viu lá 100 kA de corrente de impulso. Aqui, eles não passam de 12,5 quando é varistor, tá? Da mesma forma, não passa de 12,5 quando é comutador 1/2, né? Muito importante isso, muito importante a gente entender isso. Então, são utilizados para DPS classe 1, 2 e 3, conduzindo as correntes do raio, principalmente as correntes induzidas para a Terra, né? Importante característica dos varistores, eles se desgastam com o uso. Por isso que eles têm correntes nominais e correntes máximas. Você pode ver um DPS varistor classe 2, por exemplo, que ele vai ter lá corrente nominal X e corrente máxima Y, 20 40 kA. O que significa essas duas correntes? 20 kA ele aguenta de 10 a 12 vezes aí uma corrente nesse nível. 40 kA ele simplesmente leva essa corrente para a Terra uma vez e não funciona mais. Ou seja, ele se desgasta com o nível de corrente que está ocorrendo, né? Contrário do comutador, que ele não se desgasta com o uso. Já o DPS varistor se desgasta com o uso e a gente tem que estar atento em relação a isso aí. Então, eles são especificados em corrente máxima e nominal. Por isso que eles têm essas correntes. Tem esse range de corrente, que é o range de corrente de funcionamento dele, tá? Muito importante a gente entender essa questão. E aí é o seguinte, a gente tem também DPS 1/2, varistor. Da mesma forma que a gente tem 1/2 comutador. Né? A diferença é que o varistor ele vai se desgastar com o uso independente da situação. Então aqui a gente tem algumas características, né? Nível de tensão, de proteção, né? Corrente máxima, corrente nominal, né? Porque ele tem a parte da classe 2 dele, então esse aqui é para corrente 8/20. E aqui a gente tem corrente de impulso, 12,5, corrente de impulso 2,5, 10,350. Só que ele não vai nunca ultrapassar esse 12,5, né? Que é o máximo que a gente tem aí para varistor 1/2, comutador 1/2 também. Ele não ultrapassa esse nível de corrente de 12,5 kA, tá? Eu só consigo ultrapassar esse nível de corrente de impulso quando eu uso um comutador. Quando eu uso especificamente um comutador, aí eu consigo ultrapassar esse nível de corrente de impulso. Ou quando eu uso um DPS varistor que não tem a corrente 8/20. Só tem a corrente 10,350. Aí eu consigo passar também esse nível de corrente de impulso, tá? Mas o ideal é que você trabalhe com o DPS classe 1 comutador, porque ele vai durar para sempre, né? E ele vai aguentar todo aquele nível de corrente. Você gasta uma vez só. Importante, projetistas, DPS comutador você não acha em prateleira de loja de material elétrico. Você tem que pedir junto com o fabricante. Então, você está trabalhando com DPS aí nível 2, nível 1 de proteção, tem que pedir diretamente com o fabricante, tem que orientar o dimensionamento desse DPS e pedir para o fabricante, porque você não vai encontrar em qualquer loja, o cliente tem que estar ciente disso, né? Muito importante. DPS classe 3 também existe varistor. Você vê vários aí fabricados pela Clamper, né? Então são DPS varistores também. Eles se desgastam com o uso e tem corrente nominal e corrente máxima também, né? São os DPS classe 3. Então você vai ver DPS classe 1, 2 e 3 varistores. Você não vê DPS classe 3 comutador.
Você não vê DPS classe 2 comutador, apenas 1 mais 2. Já nos vários touros você vê 1, 2 e 3 e 1 mais 2, né? Muito importante a gente entender isso na hora de especificar no nosso projeto. E aqui a gente vai para mais um DPS, que é o DPS diodo supressor, né? Esse DPS trabalha com diodos supressores de surtos no seu funcionamento, e ele é muito interessante e muito importante porque é o seguinte, esse tipo de DPS ele é específico para ser utilizado em DPS classe 3 em correntes 8/20, tá? Que são correntes induzidas do raio, não são correntes diretas. E aí você trabalha com ele como se fosse um conector mesmo. Vem o cabo aqui de alimentação do equipamento, passa pelo DPS aqui, pelo diodo supressor, e aqui sai o condutor novamente e vai para o equipamento. Aqui você pode fixar ele numa tomada de corrente, ou você pode fixar ele direto no equipamento, depende do funcionamento, né? Mas ele fica dentro da caixa ou dentro da canaleta, né? Outra coisa importante, esse DPS você não encontra em prateleira também, você precisa pedir esse DPS para o fabricante. Então, se você tem um equipamento importante aí do seu cliente que não pode de jeito nenhum ser danificado por surto, né? Não existe essa possibilidade, ele tem que ser redundante, um DPS diodo supressor específico para ele seria muito interessante. Então, são utilizados como DPS classe 3 para corrente 8/20, não se desgastam com o uso, assim como o DPS comutador. Então, ele vai ficar lá para sempre, protegendo esse equipamento com a corrente específica que você determinar. Ele não se desgasta com o uso. Por isso, eles são especificados em apenas uma corrente de descarga, não tem corrente máxima. É corrente nominal, é aquela corrente, não se desgasta com o uso, né? Um DPS muito importante para ser utilizado, que pouca gente sabe que existe. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui é um DPS da DEM, né? Você não encontra esse DPS, por exemplo, na Clamper ou na Embrastec, por exemplo. São DPS importantíssimos para casos específicos que podem ser utilizados para equipamentos, como um rack de distribuição, por exemplo, a alimentação disso. Muito legal o uso desse DPS também, diodos supressores. Então a gente tem esses 3 tipos de DPS, comutadores, varistores e diodos supressores. DPS comutadores classe 1 ou classe 1/2 especificamente, a corrente é a corrente de impulso, né? DPS varistores classe 1, classe 2 ou classe 3, podem ser utilizados os 3, tem corrente nominal e corrente máxima, tá? E os DPS diodos supressores têm apenas uma corrente, não se desgastam com o uso, os varistores se desgastam com o uso, né? Então, muito importante ter isso na veia na hora de fazer o seu projeto elétrico. Gostou desse vídeo? Espero que você tenha entendido como trabalhar com esses 3 tipos de DPS para a linha de energia. E agora aplica isso no seu projeto elétrico, né? Como tudo que eu ensino aqui para vocês, aplica esse conhecimento para utilizar no seu projeto elétrico, para dimensionar um DPS de forma correta, sempre avisando o cliente aonde que ele pode encontrar esse tipo de DPS, que alguns DPS específicos não tem em qualquer lugar, em qualquer loja de material elétrico. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu feedback, dê sugestões de novos vídeos também, muito importante. Sugiram novos vídeos aqui para mim, para eu poder trazer mais conteúdo aqui para vocês, né? E muito importante também, se inscreve no canal para você receber as notificações de quando eu soltar mais vídeos aqui para vocês. Se inscreve no canal e também tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha esse vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp para você ajudar também a disseminar esse canal para todos os grupos aí de engenharia elétrica que você conhece, tá certo? Tamo junto e até a próxima!